E se tudo que a gente pensa que sabe sobre doença mental fosse, na verdade, baseado num mito? Pois é, essa foi a pergunta bombástica que o psiquiatra Thomas Sres fez no livro dele, O Mito da Doença Mental, uma obra que literalmente abalou as estruturas da psiquiatria. Vamos mergulhar de cabeça nessa ideia radical. A tese central é açaí e olha, ela é tão provocadora hoje quanto foi lá em 1960. O Sas não ficou de enrolação, ele foi direto ao ponto. Questionou a própria existência daquilo que chamamos de doença mental. E essa simples frase deu início a um debate que, sinceramente, nunca mais parou. Tá, mas como é que ele defende uma ideia tão forte assim? Bom, o primeiro passo do argumento dele é basicamente desmontar o que a própria palavra doença significa nesse contexto. Para o Sas, aqui está o pulo do gato. Doença mental é uma metáfora, não uma doença literal. Pensa bem, dizer que alguém tem depressão não é a mesma coisa que dizer que alguém tem câncer, né? Uma coisa é um diagnóstico de comportamento, a outra é uma patologia que a gente vê na célula. Ele argumenta que a gente acabou confundindo a metáfora com a realidade. Então, em vez de olhar para isso como uma lente médica, o Sas propõe um olhar mais ético, mais social. Para ele, aquilo que a gente chama de sintoma é, na verdade, a expressão de um conflito. São as dificuldades que todo mundo enfrenta ao lidar com os desafios da vida, dilemas morais, problemas de relacionamento, aquelas crises existenciais, sabe? Ok, para sustentar essa ideia toda, o Sas parte de uma definição bem rigorosa mesmo, bem científica, do que realmente é uma doença. Vamos dar uma olhada nesse critério que ele usa. Olha, o critério do Sas é o da patologia clássica, bem direto ao ponto. Para ele, uma doença, de verdade, precisa ter uma base física, algo que dê para observar num microscópio. Tem que ter uma lesão na célula, um dano no tecido, no órgão. Sem isso, não é doença no sentido literal da palavra. E esse exemplo aqui, nossa, ele ilustra o ponto dele de uma forma genial. Pensa só, se alguém com um diagnóstico mental descobre um tumor no cérebro, essa pessoa nunca teve uma doença mental. Ela sempre teve uma doença física que foi diagnosticada do jeito errado. A descoberta prova uma doença do cérebro, e não da mente. Percebe a diferença? Esse comparativo aqui deixa a distinção muito clara, né? De um lado, a gente tem a evidência física, celular, do outro, um diagnóstico baseado puramente na observação e no julgamento do comportamento de alguém. Para o Sas, é exatamente nesse pulo que a medicina deixa de ser ciência e corre o risco de virar uma forma de controle social. Beleza, então se não são sintomas de doença, o que são esses comportamentos afinal? O Sas oferece duas maneiras da gente reinterpretar tudo isso. E a primeira, olha, é fascinante. Ele enxerga o comportamento como uma forma de comunicação. A ideia aqui é basicamente que o nosso corpo pode falar pela gente. Sabe, quando as palavras não dão conta ou quando é perigoso demais usar as palavras, as pessoas podem acabar se comunicando através de sintomas físicos. E essa é a essência do que o Sas chamou de protolinguagem, uma comunicação simbólica que acontece através do corpo. Para deixar isso mais concreto, o Sas usa o exemplo clássico da histeria. Tenta imaginar uma paralisia histérica lá no século XIX. Para ele, isso não é um sintoma aleatório, de jeito nenhum. É uma mensagem codificada. Poderia ser um pedido desesperado por ajuda ou até uma acusação silenciosa. É uma forma de comunicação extremamente poderosa, justamente por não usar palavras. E essa citação aqui resume o dilema de forma perfeita. Para o Sas, essa protolinguagem surge quando uma pessoa, que geralmente está em uma posição de fraqueza, não tem um jeito direto e eficaz de expressar sua angústia. Aí o sintoma acaba se tornando a única voz que ela tem. Agora, a segunda estrutura alternativa que o Sas propõe é nossa, igualmente fascinante. Ele sugere que a gente pode entender a vida social como uma série de jogos. Faz todo sentido se a gente parar para pensar, né? Nossas interações são cheias de regras que ninguém fala, a gente assume papéis diferentes o tempo todo, de filho, de profissional, de amigo, e a gente sempre tem objetivos. Para ele, a vida social é exatamente isso, um sistema gigante e complexo de jogos, todos conectados. E olha, esse modelo não vale só para casos extremos, não. É algo universal. Todo mundo aqui aprende a jogar o jogo, seja na escola, no trabalho, nos relacionamentos. O problema, aquilo que a gente acaba chamando de doença mental, surge exatamente nesse ponto, quando as regras internas de uma pessoa batem de frente com as regras do jogo social.
Então, o que acontece quando rola esse conflito de regras? O que a pessoa pode fazer? O SAS aponta 3 caminhos. O primeiro é se submeter, sabe, aceitar as regras do outro. O segundo é se retirar, simplesmente abandonar o jogo. E o terceiro, que é de longe o mais difícil, é se tornar um jogador consciente. Alguém que entende as regras e tenta ativamente negociar essas regras. E é aqui que a teoria se conecta com a prática, de verdade. Dentro dessa lógica, assumir o papel de doente pode ser uma jogada estratégica. Pode ser um jeito de sair de um jogo que é opressivo, de conseguir ajuda ou de comunicar uma necessidade que é desesperada. Na visão do Sais, não se trata de uma doença, é uma tática dentro do jogo da vida. Mas olha, a teoria do SAS não é só um exercício intelectual, não. Ele argumentava que esse mito da doença mental tem consequências éticas e legais gravíssimas. E é aqui que o argumento dele fica mais afiado, mais cortante. E tá aí a capa do livro que deu início a tudo isso. Publicado lá em 1961, O Mito da Doença Mental continua sendo uma das obras mais citadas e, claro, mais contestadas da psiquiatria. Ele força uma discussão que não acaba sobre aquela linha tênue que existe entre cura e controle, entre medicina e moralidade. E o SAS não aliviou nas críticas, não. Para ele, qualquer psiquiatria que força um tratamento ou que tira a responsabilidade de alguém usando a desculpa da doença deixa de ser medicina na hora. Ela se torna uma ferramenta de controle social que, na visão dele, chega a violar os direitos humanos mais básicos. Essa citação aqui resume bem a luta dele. O SAS se via como alguém que estava expondo um jogo de linguagem, sabe? Um jogo onde palavras como diagnóstico e tratamento são usadas para justificar a coerção e para transformar todos os problemas da vida em problemas médicos. E a gente termina com a pergunta que ecoa até hoje. Se o SAS estiver certo, e se realmente não existem doenças mentais, o que a gente faz com tanto sofrimento que é real? Isso nos força a repensar tudo. O jeito como a sociedade lida com a angústia, com o desvio, não tem resposta fácil para isso. E talvez essa seja a maior contribuição do trabalho dele. Não é dar respostas, mas nos obrigar a fazer as perguntas certas.